é o nosso Deus. Irmãos, nosso tempo aqui é um tempo bem limitado, né? Então, quero compartilhar Jeremias capítulo de número 23, verso 28 e verso 29. Jeremias 23, verso 28 e verso 29. Que diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Até o verso 29. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a Tua bênção para que haja iluminação do Senhor sobre a minha mente, meu coração, coração dos irmãos que estarão assistindo, que estão assistindo em suas casas, os irmãos aqui presentes, e que mais uma vez o Senhor nos mostre, nos revele o Teu querer por meio da palavra pregada, e a fé que vem pelo ouvir seja uma vez fortalecida nos nossos corações mediante o poder da Tua palavra. Contamos, ó Deus, com a Tua direção, com a ação do Teu Espírito sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se você acompanhou o nosso trabalho de hoje pela manhã, quando falamos sobre a doutrina do pecado no Velho Testamento, em uma ênfase praticamente dentro do que a gente chama de teologia bíblica, ou também da teologia do Velho Testamento, mostrando a realidade do pecado da nação e palavras que estavam associadas à questão do pecado na nação de Israel e como aquilo que era praticado de maneira individual chegou na coletividade e, chegando na coletividade, fez com que a nação como um todo se tornasse uma nação pecaminosa, dando exemplos, inclusive, do que aconteceu com Acã. Por conta de Acã, aquele que escondeu a capa babilônica e aquelas moedas de prata, por conta disso houve derrota para com toda a nação. Naqueles dias em que Israel enfrentava um dos seus inimigos pequenos, que era a cidade de Ai. Mas também nós temos um outro momento da história, onde que por causa de uma pessoa que está, ainda que as emoções dela não estejam ligadas a uma emoção saudável como Jonas, quando ele foi pregar na cidade de Nínive, uma cidade impenitente, pecaminosa, gente muito perversa, muito ruim, o profeta estava mal, mas a palavra que ele falou era uma palavra que vinha do coração de Deus, e essa palavra mudou o coração de 120 mil pessoas. Isso nos mostra que Deus não tem compromisso com as nossas emoções. Às vezes a gente tá mal, né? A turma aqui do louvor, às vezes até está mal até para cantar, né? Às vezes o pastor está mal para pregar, mas Deus não tem compromisso com as nossas emoções. Ele tem compromisso com a sua o quê? Com a sua palavra, né? E aí, no tocante à nação ao povo de Nínive, 120 mil pessoas mudaram de vida porque a palavra que Jonas pregou alcançou aquele povo, mudou o entendimento, mudou o coração. Então, do rei à criança mais nova, todos puderam ser salvos. E houve uma crise ainda no profeta por conta disso. E o que a gente precisa entender, irmãos, que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem nenhum compromisso conosco. Ele diz que a sua palavra não volta vazia. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa oportunidade, em cima desses 2 versículos, ou seja, em cima de todo o capítulo de número 23, é o poder da palavra. O poder da palavra. No capítulo de número 23, portanto, no verso 28, nós temos esse momento em que Deus está falando com o profeta. Aqui, no livro todo, a gente tem hora que Deus fala, hora que o povo fala e hora que o profeta fala, né? E tem momentos em que personagens como o rei Zedequias, bem como
outros personagens são levantados aqui também, né? E nessa hora é Deus que está falando. E o que Deus está falando para a nação? Por meio do profeta. Lembrando, irmãos, que o profeta, ele era a boca de Deus. Então, ouvir o profeta Jeremias naquele contexto era ouvir a palavra de Deus. A palavra que Deus tinha para aquela nação. E o que Deus está dizendo? Deus está chamando a atenção. Vou reler o texto. O profeta que tem sonho, conte como um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, ou seja, a palavra não estava com qualquer um, né? Fale a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, uma comparação palha e trigo, né? Diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Não é a minha palavra fogo. O que o fogo faz? Não é a minha palavra um martelo. O que esse martelo, o que esse instrumento de trabalho faz? Então, irmãos, introduzindo aqui, nós precisamos considerar o seguinte: que importância a palavra de Deus tem para você? Qual a importância que a palavra de Deus tem tido para cada um de nós? Que importância a palavra tem para a sua vida, né? Será que a palavra, e a gente entende hoje palavra como as Escrituras, a palavra revelada, é aquele livro que fica lá dias e dias onde você não procura lê-lo, não procura meditar em torno dele, você só busca esse livro domingo, alguns até buscam apenas na Páscoa ou no Natal, ou quando tem um momento muito difícil? Ou será que muitos fazem da Bíblia como se fosse um patuá, aberta no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas pessoas fazem isso. Ou fazem da Bíblia nada contra, mas a Bíblia como um todo deve ser pregada, mas caixinha de promessas só tem coisa boa, né? Eu não conheço caixinha de promessas que dá assim, arrependei-vos, muda de vida, deixa de ser linguarudo, mentiroso, muda de comportamento, pague as suas contas. Caixinha de promessas é só mensagem gostosa, né? Só coisa boa. Tem que ter caixinha de promessas com coisa também que confronta seu pecado, né? Se arrependa, coloca a boca no pó. É nesse sentido, irmãos, que nós temos que entender que importância a palavra de Deus tem para as nossas vidas, né? Que impacto a palavra de Deus tem para a nossa vida. Israel, voltando para o texto aqui, Israel estava errando por desprezar a palavra do Senhor. Eles estavam agora então sujeitos à destruição por causa dos seus desmazelos. Israel estava agindo de maneira desmazelada, né? E o que está acontecendo? Primeiro, Deus está fazendo uma advertência, né? A primeira advertência aos profetas. Ele diz assim, que cada profeta tinha que fazer uma separação entre aquilo que era sonho dele e aquilo que era palavra de Deus. O que era sonho? Contar sonho como um sonho. E às vezes, irmãos, a gente sonha de olhos abertos, é fato. Nossa, eu gostaria de fazer aquilo, gostaria de fazer aquilo outro. Mas às vezes a gente sonha dormindo, porque o sonho, na verdade, é até uma forma de liberação do nosso inconsciente. Aquilo que a gente não fala à noite, a gente tem essa válvula de escape, que a gente, né, tem essa descarga pelo sonho. No Velho Testamento, o sonho também era uma das maneiras às quais Deus falava, né? Deus falava pelos sonhos. Nós temos aí Jacó, quando Deus dá a Jacó aquele sonho, né? Deus dá a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. Deus falava pelos sonhos. Mas Deus está aqui fazendo uma distinção. Profeta, olha, se você não tem um sonho, que nesse sonho eu esteja falando com você, fica de boca fechada. Não fala nada. E nesse caso, o que estava acontecendo? Os profetas estavam sonhando, né? Eu não sei que tipo de sonho eles tinham, mas geralmente até quando a gente come um pouquinho mais, né? E esses dias a minha esposa fez uma feijoada deliciosa. E quando a gente come feijoada, a gente pode até sonhar, ter aqueles pesadelos, né? Eu não sei o que eles comiam, mas eles tinham aqueles momentos em que eles tinham até quase que aqueles sonhos, e eles espiritualizavam o sonho e falavam, Deus me falou.
Irmãos, Deus falou: olha, eu não estou falando nada com vocês. Eu não estou falando nada com vocês. Lamentavelmente, eles estavam espiritualizando um sonho que, na verdade, era fruto de um conteúdo interno, do inconsciente deles. E estavam espiritualizando um sonho e proclamando, anunciando que aquele sonho era uma palavra de Deus. É por isso que Deus está dizendo assim: ó, quem tem sonho, conte como um sonho. Confesso que eu tenho muito medo desses crentes que ficam falando: olha, eu tive um sonho. Aí ele espiritualiza o sonho e começa a dar as profetadas para as pessoas. Começa a falar um monte de coisa que, na verdade, eu não sei até que ponto que faz uma correspondência, né? É importante lembrar o seguinte: sonhou, não vai falando com os outros. Sonhou, vê o que Deus está dizendo. Fica com a palavra. Porque tem muita gente que às vezes dá profetada, fica anunciando coisas para as pessoas que na verdade é fruto do seu conteúdo interno. E os profetas estavam falando isso, né? E Deus está dizendo: olha, profeta, faça uma distinção entre o sonho e a minha palavra. Segundo, Deus faz uma segunda advertência. A advertência era para que os profetas fizessem uma distinção entre a palha e o trigo. Ele diz assim: olha, a minha palavra, digo, o profeta que tem sonho, conte como sonho apenas, mas aquele que tem, em quem está a minha palavra, fale a minha palavra. Em verdade, que tem a palha com o trigo. Ele faz uma pergunta: o que tem a palha com o trigo? Irmãos, palha aqui nos dá a ideia de algo que não presta, a não ser para ser queimada. A palha, você não tem proveito nenhum nela. A palha, você não tem absolutamente nada, porque ela está seca. A palha não tem proveito nenhum, né? E aí a palha aqui pode ser comparada, irmãos, a ensinos falsos, ao paganismo. Naquele contexto, a palha poderia ser comparada como a consulta que os israelitas estavam fazendo em relação a Astarote, a consulta que estavam fazendo em relação a Baal, aos Baalins, a consulta a Azerá, deuses falsos, deuses dentro do paganismo religioso daquelas nações, quer seja do Egito, quer seja da Babilônia, quer seja da Síria, né? E eles estavam agora diante dessa questão. Deus está fazendo uma pergunta: que tem a ver a palha com o trigo? O trigo produz o pão, o trigo produz farinha, alimento. Então, a palavra de Deus é alimento, não é palha. Então, Deus está fazendo essas questões. E por fim, irmãos, Deus está dizendo o seguinte: Ele afirma, agora Ele não faz uma analogia, uma metáfora comparativa, mas Ele está dizendo assim: olha, Deus afirma, verso de número 29, não é a minha palavra fogo. E Ele diz ainda: não é a minha palavra o martelo que esmiuça a penha. O que o fogo faz? Primeiro, o fogo queima. E se aquilo que for atingido pelo fogo for altamente, que tenha uma alta combustão, ele vai ser queimado e vai ser deteriorado. Você se lembra que Paulo fala o seguinte lá no livro de Coríntios, que ele fala assim: se as nossas obras forem palha, feno, pau, né? Se forem pedras preciosas ou se for ouro, serão provadas pelo fogo. A palha em 5 segundos queima. O pau, o feno, em 18 segundos queima. A madeira, um pouquinho mais. A pedra preciosa, quanto mais ela é exposta ao fogo, cerca de 968 graus, quanto maior a temperatura, a pedra preciosa, ela fica mais pura, porque o fogo vai tirando as impurezas dela. O ouro, com mais de 1000 graus, ele exposto a uma temperatura altíssima, o ouro vai se tornar
cada vez mais puro, cada vez mais depurado, cada vez mais de mais alto valor. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que a palavra de Deus é esse fogo que vai remover aquilo que é palha, remover aquilo que é feno, remover aquilo que é pau, vai virar cinza, não vai sobrar nada. Mas se for pedra preciosa, e se for ouro, se for pedra preciosa, um topázio, uma pedra, pedra dessas qualquer, ela vai ficar mais depurada, ou seja, vai ter um maior valor. Se for ouro, maior valor, porque o fogo depura. Deus está dizendo, a minha palavra é como esse fogo. Vai destruir tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta. Irmãos, isso nos faz pensar que esse fogo da palavra tem poder para remover um monte de coisa que não presta na nossa vida, que é pura palha, que é puro feno, que é pura madeira. Mas aquilo que em nós, como servos do Senhor, for pedra preciosa e for ouro, vai ser depurado e vai ter um valor inigualável. Essa palavra também, comparada pelo Senhor, é como um martelo. Ela, comparada com esse martelo, e o que um martelo faz? Certamente, quem faz uso dele é para bater e talvez destruir alguma coisa, uma pedra, uma telha, algo de barro, uma parede. Com esse martelo a gente vai batendo e vai esmiuçando e vai destruindo, mas também com o martelo nós fixamos. Você prega um prego, você vai ajeitando, vai alinhando a madeira. Essa palavra, ela faz isso, ela destrói, ela esmiuça, faz virar pó aquilo que não serve, mas também ela vai fixar, ela vai alinhar, ela vai, de alguma forma, quase que aplainar todas as questões da nossa vida. Então Deus traz para nós 3 considerações nesses 2 versos. Ele fala acerca de que quem é chamado para ser profeta deveria distinguir sonho de palavra. Diz ainda que aqueles que eram profetas também deveriam saber que há uma distinção da palha com o trigo. A palha não serve para nada, com o trigo, farinha, alimento, pão. E Deus faz a última afirmação: a minha palavra é fogo que queima, destrói aquilo que não está na vida, aquilo que está presente na vida das pessoas e que não agrega, não constrói, não abençoa, não edifica, mas também ela vai depurar, né? Esse fogo depura. E vai dizer, essa palavra é como esse martelo que destrói, né? Destrói tudo aquilo que não é de Deus e vai fixar valores, princípios, ensinos que abençoam a vida das pessoas. É por isso, irmãos, que no início da minha fala aqui, eu fiz a seguinte pergunta para você. Olha, que importância tem a palavra de Deus na sua vida? Porque se a palavra de Deus não tiver importância, é bem provável que você esteja vivendo tal qual os dias do profeta Jeremias, onde a nação de Israel, aquele povo que foi chamado para servir ao Senhor, não estava se importando em nada com a palavra que estava na boca do profeta Jeremias. E que nesse sentido, irmãos, quando nós olhamos para o que nós vimos hoje pela manhã, Jeremias ele não tinha uma palavra adocicada para aquele povo. Era uma palavra de confrontação, denúncia de pecado, falar quanto eles precisavam se arrepender da perversidade, da maldade, da rebeldia, do distanciamento, o quanto eles precisavam se voltar para o Senhor, mas eles não queriam ouvir essa palavra. E o que eles gostavam de ouvir, me perdoe, mas talvez seja muito parecido com os pregadores da teologia da prosperidade dos nossos dias têm anunciado. Venha para Deus. Você não precisa mudar de vida. Fica do jeito que você está. Mas contribua que você vai ficar rico. Faça uma corrente.
Faça campanhas que você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Não precisa mudar de vida. E amados, essa mensagem perversa, ela tem encontrado lugar no coração de muitas pessoas. E eu fico às vezes triste quando vejo crentes de igrejas históricas sendo seduzidos por esse encantamento, por essa falácia, por esse engano, porque, queridos, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem pagar o preço. E Jesus nos ensina: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jeremias não era esse que anunciava a mensagem de Deus para ter a simpatia das pessoas, e muito menos para que ele tivesse um público enorme diante de si, para falar palavras que agradassem os ouvidos, mas desagradassem o coração de Deus. Jeremias não tinha esse compromisso. E eu louvo a Deus quando pastores se levantam também nessas mesmas condições, sem ter esse compromisso de agradar o ouvido das pessoas, mas de falar da verdade, uma verdade que transforma, que liberta e que traz vida. É como um remédio amargo que vai trazer a bênção para a vida das pessoas. Quero pontuar pelo menos 8 aspectos os quais essa palavra era importante para a nação de Israel. Por que a palavra de Deus era importante? Primeiro, a palavra era poderosa para confrontar a loucura dos profetas de Samaria. Quando nós olhamos no verso de número 13, está a seguinte descrição: nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda o que eles estavam fazendo. Primeira coisa, a palavra de Deus é poderosa para confrontar a loucura dos profetas de Samaria. E o que os profetas de Samaria estavam fazendo, irmãos, era levar o povo ao erro, levar o povo ao engano. Profetizavam da parte de Baal. Profetizavam da parte de Baal. E vocês sabem que a expressão Baal é uma referência no hebraico, na língua hebraica, né, de que alguém tinha possessão sobre aquela pessoa. Por isso até é uma palavra que estava associada àquilo que as mulheres chamavam os seus maridos. As mulheres chamavam os seus maridos de Baal. A Natália está aqui. Se você fosse uma judia, Natália, você tinha que chamar o Alonso de Baal, meu Baal. Então, é como se fosse, olha, eu sou como que posse dele, eu sou dele, eu pertenço a ele. E essa palavra também estava associada a essa relação com os deuses, de tal maneira que os falsos deuses, os Baals ou os Baalins, também eram referenciados como esses maridos, esses donos. Então, quando alguém servia Baal, ele estava dizendo assim: Baal, esse Deus é meu dono, Azerá é meu dono. Como que uma referência, como quem diz, eu pertenço a esse Deus. E a nação de Israel estava ouvindo dos profetas que eles estavam ensinando que o povo deveria servir a Baal. É o texto: nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Os profetas estavam induzindo o povo a servir a Baal. Mas a palavra de Deus está dizendo: a minha palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Lá atrás, irmãos, essa palavra trouxe punição para a nação de Israel. Foi o martelo que esmiuçou aquela nação. Foi o fogo que removeu todas as impurezas da nação. E a disciplina de Deus veio por conta dessa palavra. Segundo, a palavra é poderosa para confrontar a imoralidade,
Verso de número 14. Mas os profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Ou seja, Deus está dizendo, olha, os profetas estão profetizando, estão aprovando imoralidade, adultério, falsidade, maldade, estão semelhantes a Sodoma e Gomorra. Você se lembra que a Sodoma e Gomorra aparece lá nos 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis, aparece no livro dos começos. E começa porque, naquele contexto, a cidade de Sodoma e Gomorra se tornou uma cidade impenitente, perversa. Você se lembra que os anjos do Senhor foram até a casa de Ló, e ali eles queriam, de toda forma, abusar dos homens que estavam ali protegidos na casa de Ló. Gente, uma cidade perversa, falsa. E aí Deus está dizendo que os profetas dele estavam comunados com esse tipo de comportamento. Deus está dizendo, a minha palavra destrói isso. Destrói esse engano dessa moralidade baixa, dos adultérios, da maldade presente no coração das pessoas. A minha palavra é um martelo que esmiuça a penha. Deus está dizendo para aquela nação que a palavra era poderosa para confrontar falsas esperanças e visões do coração. Nós temos a descrição no verso de número 16, quando ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que estão entre vós, e profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Mais um problema. Deus está confrontando o pecado da nação e confrontando aqueles profetas que falavam a visão do seu próprio coração e trazendo uma falsa esperança e um ensino errado para aquelas pessoas. Irmãos, se nós começarmos a olhar esses textos e olhar muitos que estão até mesmo com a Bíblia na mão nos dias de hoje e o que eles estão anunciando, nós vamos ver muitas distorções, muitos falsos ensinos, muita perversidade, muita falsa visão, muita visão do próprio coração e não a palavra que vem da boca de Deus, o verdadeiro evangelho. Evangelho esse que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é poderosa, irmãos, para desfazer tudo isso. A palavra de Deus é poderosa para confrontar pessoas que não foram chamadas e nem receberam a missão para profetizar. Verso de número 17 em diante fala assim: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor me disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz, não virá mal, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, Deus está dizendo assim: olha, nação de Israel, o que está acontecendo é muito grave, porque quando Deus tinha uma palavra para dizer para o povo, ele chamava o profeta. Tal qual quando Deus tinha uma palavra para a nação de Israel, chamou Moisés. Moisés foi para o Sinai 40 dias para receber o decálogo. E, amados, essa ideia de Deus chamar, é essa ideia do conselho de Deus. Deus está dizendo assim: olha, esses profetas não estiveram na minha presença, e por não estarem na minha presença, eu não lhes disse nada. E eles estão anunciando para o povo: haja paz, 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 sendo que eles não estiveram no meu conselho. Irmãos, isso nos ensina, se nós não estivermos na presença de Deus, nós não temos nada para falar. Se você não estiver na presença de Deus, você não tem nada para falar.
Se uma igreja não estiver na presença de Deus, ela não tem mensagem para proclamar. Se um pastor não estiver na presença de Deus, ele não tem palavra para comunicar ao povo. E aqui os profetas não se assentavam para ouvir o conselho de Deus. Estavam agora diante do povo, mas sem estarem no conselho de Deus, dizendo: gente, vai ter paz para todo mundo, tudo bem, numa boa, viu? Tudo legalzinho para todo mundo. Deus diz: eu não chamei esses no meu conselho. A palavra é poderosa para confrontar pessoas que não foram chamadas, não receberam a missão de profetizar. E a palavra, irmãos, é poderosa para confrontar a mentira e o engano. A mentira e o engano. A partir do verso de número 19, diz assim: eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizam. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar ao seu caminho e da maldade. Deus está dizendo, irmãos, que a nação ouviu quem não deveria ouvir. E quem deveria ouvir estavam rejeitando a palavra, que no caso aqui era o profeta Jeremias. A palavra de Deus é poderosa para confrontar a mentira e o engano. E essa palavra é poderosa também para destronar toda a ideia de uma palavra que, na verdade, não pertence ao nosso Deus. E o que está acontecendo aqui é que o Senhor está dizendo, a partir do verso de número 23, acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, também não de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam o engano do seu próprio coração? E que estavam roubando a palavra do Senhor. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é fogo que queima e que depura. Irmãos, eu quero concluir esta reflexão para que, de alguma forma, nesses dias tão difíceis, você não perca a noção da verdade do Evangelho. Você não se separe daquilo que Deus tem nos trazido como bênção, como meio de graça, porque nós cremos que a pregação do Evangelho é o meio de graça. Se você se lembra, no Salmo de número 19, que nós lemos no início do culto, foi lido aqui pelo nosso irmão presbítero Tiago, a lei do Senhor é perfeita. E o que essa lei faz? A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Essa lei é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor restaura a nossa alma. A palavra do Senhor deve vir na nossa vida como esse mel que nos traz um deleite, um prazer, um alimento. Irmãos, um outro texto que nós lemos no início do culto. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 34. Quando foi feita uma reparação no contexto do templo, da casa do Senhor, e ali no capítulo de número 34 de 2 Crônicas, há uma referência de que o livro da lei, ele foi achado pelos pedreiros. O que isso significa? O livro da lei tinha sido perdido. Sabe onde? Dentro do templo. Dentro do templo. O livro da lei foi perdido dentro do templo. E por conta daqueles conflitos bélicos de guerra,
ficou ali em alguma repartição em que praticamente ninguém mais se importava com o livro da lei. Se você lembra do que foi dito hoje pela manhã, o judeu ele tinha uma ênfase muito grande em relação ao Pentateuco. O que era o Pentateuco? Os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E sabe o que aconteceu? A Torá, a lei de Deus, foi perdida dentro da casa do Senhor. E no momento lá de mexer nos entulhos, mexer na construção, os pedreiros acharam o livro. Entregaram para o profeta, para Safã, que entregou ao rei. E agora aquele livro ia ser lido. A palavra de Deus ia ser lida novamente. E quando a palavra de Deus, irmãos, foi lida novamente, a palavra de Deus trouxe grandes e profundas transformações no contexto do povo hebreu. A palavra trouxe revitalização na vida daquele povo. A palavra trouxe ordem, trouxe redirecionamento para a vida do povo de Deus. Porque o livro que estava perdido, ele foi achado. Martelo que esmiuça a penha. O fogo que queima e que depura. Que queima a palha e que depura o ouro. O martelo que faz virar pó, mas que fixa valores do reino de Deus. O livro foi achado. É por isso que Deus está dizendo aqui, irmãos, nesse contexto, que a palavra de Deus é como esse martelo. É por isso que o salmista está dizendo, né, que a lei do Senhor é perfeita. É por isso que foi cantado aqui, né, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, porque essa palavra vai separar aquilo que na verdade está dentro de nós, que não glorifica a Deus, que entristece o nosso Deus, mas também aquilo que vai fazer com que nós tenhamos comunhão com Ele, consolo, direção, os evangelhos, as cartas paulinas, joaninas, petrinas, Novo Testamento como um todo, o Velho Testamento como um todo, como essa palavra revelada a nós, para trazer bênção ao nosso coração. E o meu desejo é que você não perca a noção da importância da palavra de Deus. Não perca a Bíblia dentro de casa. Não perca a Bíblia dentro do carro. Não deixe a Bíblia na estante. Faça um esforço. Peço, Senhor, Deus, me faça lembrar da Tua palavra. Me faça buscar a Tua palavra, lê-la diariamente. Início do dia, final da tarde, enfim, a hora que for necessária, a hora que for oportuna, mas não deixe de se alimentar da palavra de Deus, porque tão somente essa palavra que vai depurar seu coração de tudo aquilo que não é de Deus. E ao mesmo tempo vai fixar valores do reino de Deus que são importantíssimos para o seu crescimento e seu fortalecimento espiritual. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde no coração a palavra do Senhor para que você não esteja pecando contra Ele. Guarde no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Lâmpada para os meus pés, Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos orar e após a oração eu passo a palavra ao irmão Tiago, que vai estar falando aqui, dando algumas informações e lembrando também acerca da forma de contribuição que a gente tem feito nesse momento em que o culto está restrito, né, e temos feito apenas a transmissão via YouTube. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos e rogamos, ó Deus, que nesses dias difíceis nós não nos esqueçamos da Tua palavra. Que os crentes leiam a Bíblia. Que, ó Deus, se alguém não tem essa disciplina, ó Deus, mostre o amor para com o Senhor, lendo a Tua palavra. Não buscando para que o conhecimento chegue tão somente na mente, mas buscando para que essa palavra chegue em seus corações. Trabalha, ó Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas, nesses dias tão difíceis. Consola, nos faz apegar-nos a essa palavra. Ó Deus, para que possamos ser um povo separado para o Senhor, para o louvor da Tua glória e honra. Ó Deus, tempos os quais o Senhor tem nos permitido viver e que, a despeito das tribulações, as aflições do tempo presente, a Tua palavra seja conforto para cada um de nós. Ó Deus, que nós não tenhamos um coração rebelde como o povo lá nos dias de Jeremias,
que durante 40 anos não quis ouvir a tua palavra. E por isso foram levados cativos. Houve punição, disciplina, porque não ouviram a palavra do Senhor, que é mais doce que o mel. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre a igreja aqui presente, os irmãos em suas casas e todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.